También para que no digan que no grabamos en español, les mando un saludo a todos ustedes que nos siguen desde varios lugares del mundo, principalmente de Perú, muchos coterráneos que nos acompañan y que siempre nos mandan saludos. Entonces desde aquí les mandamos muchos besos. Sé que la situación en Perú volvió a entrar en cuarentena con mayores restricciones. Por aquí por Brasil permanecemos en la misma situación. Algunas dosis de las vacunas que fueron fabricadas ya llegaron, pero todavía están siendo aplicadas en los profesionales que trabajan en la parte de la salud y algunos pequeños grupos de la población. Y bueno, estamos, como se dice, recién saliendo de la primera ola de contaminación. Algunas municipalidades relajaron un poco en las medidas de protección y eso trajo con que algunos índices aumentaran nuevamente. Inclusive en mi ciudad, algunas semanas atrás, incrementó un poco sí el número de casos, pero bueno, a los pocos están intentando concientizar a las personas. Algunas municipalidades de aquí de la región donde yo vivo volvieron a decretar limitación para que entren a las ciudades, comenzaron a restringir un poco más. La mía permanece abierta, solo tomando cuidado en los establecimientos de salud, pero la verdad que por aquí estamos bien, un poco más relajados, digamos así. Había restricciones para los accesos a la playa, porque aquí yo vivo cerca de la playa. Habían prohibido estacionar cerca de la playa, pero ahora como cambió el alcalde, entonces el nuevo alcalde que entró para incentivar el comercio y todo más acabó liberando nuevamente el acceso a las personas, que la verdad no estaba prohibiendo en nada, porque como comenzó el verano, comenzó el calor, las playas comenzaron a llenarse, entonces era casi imposible limitar el acceso a las personas a la playa y no hacía mucho sentido continuar prohibiendo a las personas de estacionar aquí, siendo que iban a llegar de cualquier forma. Entonces esa es más o menos la situación que se vive aquí en Brasil, aguardando ahí la fabricación de las nuevas dosis. Tengo amigos que son enfermeros, médicos que ya tomaron su vacuna. Y eso, cuidándonos. Yo hace algunos días atrás tuve que hacerme la prueba porque estuve en contacto con mi suegra, la mamá de mi enamorado, y ella acabó testando positivo por el COVID. Felizmente no tuvo ninguna complicación, se quedó en casa en cuarentena, pero como nosotros habíamos estado en contacto indirectamente con ella, preferimos hacer el test, pero felizmente dio negativo. Pero siempre cuidándonos, ¿no? Continuamos cuidándonos porque me dio miedo de poder ser um riesgo para mis papás, ¿no? Eu acho que dos motivos também que me levaram a deixar de gravar vídeo é que o acúmulo de trabalho, acho que me deu um estresse tão grande, sabe? Em alguns momentos, que eu ficava sem paciência. E às vezes acabava discutindo, brigando por besteira. Isso tô falando até com o meu namorado. Ficava irritado por coisas pequenas, sabe? E aí, esse ano que virou, eu falei assim, não, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Preciso tentar coisas diferentes. Foi até por isso que eu dei uma mudada no visual. Que de vez em quando me dá louca e eu quero mudar as coisas. E aí foi isso. Eu comecei a fazer uma coisa que eu tinha deixado de fazer há muito tempo, que é meditar, que é difícil, e rezar antes de dormir, nem que seja uma oração pequena. E olha, gente, eu não sigo nenhuma religião, eu já fui católica, já frequentei células de igreja evangélica, fui
na casa espírita, que eu gostei muito, inclusive, participei da Gnosis. Gostei muito, mas assim, eu não conseguia me prender a nenhuma específica, sabe? E até hoje eu optei por escolher a melhor coisa, sabe? Que eu conseguia absorver de cada lugar e trazer isso para minha vida. Mas eu acredito muito na oração, acredito muito na energia das pessoas, a energia que elas transmitem, a energia que a gente passa, a energia que a gente alimenta. E eu gosto muito de orar e de agradecer, principalmente. E acho que muitas das vezes a gente esquece, sabe? De ser grato pelas coisas que a gente tem. E eu converso isso muito com meus amigos. Tenho muitos amigos da igreja, inclusive. Mas eu tenho 2 amigos que eu costumo falar muito da minha vida, que é minha amiga Lene e meu amigo Douglas. Eles são pessoas muito sábias, assim, quando eu tenho algum problema. E eu senti a necessidade de me apegar a esse meu lado espiritual nos últimos meses aí. Não sei se acontece com vocês, mas eu, de vez em quando, sinto que eu saio muito, sabe? Me desapego muito do lado espiritual e de vez em quando meu próprio corpo, minha própria mente me pede eu voltar a me isolar um pouco e a refletir nas minhas ações, refletir nas coisas que estão acontecendo, no rumo que está tomando minha vida. Então, eu me senti assim, esse início de ano, e eu tenho voltado a praticar algumas coisas. É um pouco difícil, né, porque eu fazia isso quando eu estava morando na casa dos meus pais, né, que eu era sozinha, não estava namorando, e agora que eu passei a morar em um outro lugar, não com meus pais mais, e hoje eu moro com o meu namorado, então assim, adequar a minha rotina junto com a rotina dele é um pouco difícil, mas é uma coisa que eu não queria deixar de fazer, então eu voltei a fazer isso. Agradecer principalmente, não é nem pedir, é agradecer pelas coisas que eu tenho, pela minha saúde, pela saúde das pessoas que eu conheço, que eu amo. E eu acho que isso muda muito, sabe? Até no momento de você acordar, agradecer, apreciar um amanhecer, que eu costumo fazer muito isso de vez em quando eu acordo muito cedo. Não sei se vocês acordam cedo, mas de vez em quando eu acordo assim, 5 horas da manhã, do nada. E eu levanto e tá o céu laranja e eu fico só apreciando, falo, meu Deus, que coisa linda, sabe? Tem gente que não pode fazer isso, tem gente que não consegue enxergar, tem gente que não consegue ver um amanhecer, tem gente que tem outras dificuldades. E esses dias, inclusive, eu acordei e botei uma roupa, chamei o meu namorado, falei, Cacau, vamos ver o amanhecer aqui na frente? E ele topou e a gente sentou e ficou vendo o amanhecer e foi bonito. Uma coisa simples. Então, acho que na nossa vida, às vezes, falta um pouquinho de gratidão, sabe? A gente quer muito conquistar as coisas. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sempre me cobrei muito. Inclusive, muitas das coisas que eu contei aqui, de por que eu quis perder o sotaque, por que a gente quis correr atrás das coisas, as dificuldades que a gente passou, foi exatamente por isso. Pelo fato da gente querer se cobrar muito e querer ser o melhor. E isso faz parte, mas você tem que saber dosar, porque às vezes você pode se cobrar tanto que isso acaba te afetando, né? E a gente sempre quer conquistar, lograr coisas, comprar coisas, mas às vezes a gente tem que entender que nem tudo se resume a bens materiais, né? A gente tem que aprender a dar valor às pequenas coisas, que é, por exemplo, você ter seus pais perto, você tem alguém que goste de você, você tem alguém quem poder contar seus problemas, independente de família, você tem amigos, são essas pequenas coisas que acho que fazem as coisas valer a pena. E pode até parecer clichê, né? Coisa que todo mundo fala, mas às vezes a gente não para e pensa. Realmente a gente precisa ser mais grato pelo que a gente tem e parar de, às vezes, de querer almejar mais coisas. Se a gente não é grato pelo que tem hoje, como que a gente vai querer mais coisas? Enfim, são devaneios que às vezes eu tenho, que eu penso de vez em quando e que eu achei que de repente seria importante falar com vocês. E é isso. Daqui a pouco eu tô indo lá pra casa dos meus pais pra ver minha mãe, dar um abraço nela e cantar um parabéns. Bom, e como já deu a minha hora, vou aproveitar até o Cacau chegar.
vou dar um pulinho pra ver o pôr do sol. Dar uma olhada na rua, né? É bom de vez em quando dar uma espairecida. E aqui, gente, aproveitando para pegar uma vitamina D e ver o visual. Aproveitar um pouquinho para tirar a máscara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Desceu! Nossa, ¿Con qué será? ¿De nuevo? Saludem. Depois que reabriu o comércio. a gente pode começar trazendo as coisas. Mandem saludos a la gente del canal. Que lindo. Beijo. Até a senhora vestir. Eu comprei um cara ali do lado do parque.